Estamos felizes de estar na casa de Deus, de poder estar celebrando ao Senhor, e celebramos a Ele com alegria. E hoje, um dia mais do que especial, porque nós estamos também celebrando o dia da Bíblia, que é a palavra de Deus, e é o pão descido do céu. Toda a palavra de Deus ela é proveitosa, ela é boa, porque a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível em todos os seus propósitos, e ela não volta vazia. Então eu estive pregando realmente no primeiro culto, mas é Deus que alimenta, é Deus que nos alimenta, e sempre tem alimento para nós. A palavra de Deus ela é um alimento que quanto mais a gente vai se alimentando dela, da palavra, mais ela é uma fonte inesgotável. Ela vai saltando e trazendo ainda mais nutrientes para nós, e nós vamos sendo cada vez mais nutridos pela palavra de Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. O tema do culto de hoje é tempo de semear. E na abertura do culto, a irmã já leu lá em Marcos, capítulo 4. E no Lucas, capítulo 8, no versículo 5, ele vai contar a parábola do semeador. É uma parábola que tem em todos os evangelhos sinóticos. Em Mateus, no capítulo 13, está essa parábola lá também. Marcos, no capítulo 4. E aqui em Lucas 8, nós vemos Jesus também contando essa parábola. Diz assim a palavra de Deus, versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu algumas junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu em espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Versículo 8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo este essas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é, Senhor Deus, a nossa bússola, o nosso farol. Senhor Deus, diante da tua palavra nós devemos nos mover. Pai, no nome de Jesus, e por isso, Senhor, te pedimos que o teu Espírito Santo traga essa revelação para nós nessa noite. Fale profundamente ao coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Pai, no nome de Jesus, que tua palavra possa ir produzir aquilo para a qual ela foi enviada, e que nós possamos ser impactados pela tua palavra, no nome de Jesus. Todos digam amém. Queridos, o tema é tempo de semear. E aqui, nada melhor do que nós falarmos sobre essa parábola, a parábola que Jesus conta da parábola do semeador. E o que nos dá entendimento é que no reino de Deus, todo tempo é um tempo de semear. Todos nós podemos semear no reino de Deus, e esse é o tempo bom para semear. Nós estamos saindo, ainda atravessando um período de pandemia, um período difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Mas nos momentos de grande aflição, de grandes dificuldades, a palavra de Deus, ela precisa ser semeada, porque ela é o conforto daquele que está aflito. Quando alguém está em aflição, a palavra de Deus vem e conforta. Quando alguém está com medo, a palavra de Deus vem e anima. Quando alguém está fraco, a palavra de Deus vem e fortalece. Nós, de fato, não podemos viver sem a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E nós devemos nos alimentar dessa palavra. E a palavra, ela é a boa semente. E no reino de Deus, todos nós somos o semeador. Você é um semeador da palavra, eu sou um semeador, eu estou aqui semeando a palavra. Cada um de nós somos chamados a semear. O profeta Isaías diz que a palavra do Senhor, ela é o quê? Uma boa semente.
Em Isaías 55, no versículo 10, ele vai dizer assim: porque assim como desce a chuva dos céus, e a nuvem e a neve também desce dos céus, e para lá tornam, mas regam toda a terra e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ela é essa boa semente que nós estamos semeando nessa noite. E aqui nós vemos nessa parábola contada por Jesus 4 tipos de solo. O que nós devemos entender, e Jesus dá essa explicação aos seus discípulos, tanto em Lucas, no capítulo 8, e aí a partir do versículo 9, Jesus dá o entendimento aos seus discípulos acerca dessa parábola. Lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 10, ele dá o entendimento. Marcos, no capítulo 4, versículo 10, Jesus começa a explicar essa parábola para os seus discípulos. Aqui nós entendemos porque é uma parábola bem simples de se entender. Primeiro, que a semente é a palavra de Deus. Segundo, o semeador somos nós, é cada cristão, é cada crente em Jesus. E nós devemos semear a palavra aonde? Nos solos, nas terras. E o solo significa o quê? O coração do homem. Cada solo desse aqui representado significa um coração do homem. E o primeiro solo que Jesus fala aqui é a terra à beira do caminho. É o solo à beira do caminho. E aqui no versículo 5 ele diz: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando ele estava semeando, caiu algumas, ali desapercebido, caiu algumas à beira do caminho. E essas foram pisadas pelos homens, e as aves dos céus comeram aquela semente. Então, a gente vê à beira do caminho, no versículo 12, ele vai falar: essas que estavam juntos do caminho são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra de Deus, mas depois vem o diabo e tira-lhes do coração a parábola, para que não se salvem, para que não creiam. E aqui nós vemos que esse terreno à beira do caminho representa alguém que ouve a palavra do reino de Deus, ele recebe a palavra, a semente, mas ele não dá o entendimento, ele não entende. E por que ele não entende? Ele não entende não é porque ele não tem condições, capacidades intelectuais para aprender a palavra. Você não ouve, às vezes, tem pessoas que não é que ele não seja entendido, que ele não seja culto, que ele não consiga fazer uma interpretação de texto, mas tem pessoas que são doutores, mestres, e tem vários conhecimentos humanos, e aí ele chega diante da Bíblia, ele abre, ele lê um texto bíblico, mas ele não tem o entendimento daquilo que ele está lendo. Quantas pessoas nós já ouvimos testemunhos de doutores, de advogados, de grandes homens assim que têm um entendimento, têm uma capacidade intelectual elevada, mas quando ele se depara com a palavra de Deus, ele lê a letra, mas essa letra não produz ou não traz entendimento ao seu coração. Isso porque a palavra de Deus, acima de tudo, ela é uma palavra espiritual. Porque hoje, como celebramos o dia da Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Deus estava ali em todo o processo, conduzindo ali aqueles homens, inspirando eles para que eles escrevessem a Bíblia Sagrada. Um livro escrito por mais de 40 homens. E aqui está o milagre também das Escrituras. Como é que há uma concordância diante de tantos homens, 40 escritores, de diferentes épocas, de diferentes culturas, mas há uma concordância dentro das Escrituras que salta aos nossos olhos e nos revela que, de fato, ela é a Bíblia Sagrada, ela é de Deus, é inspirada por Deus. Porque se não fosse, não teria como acontecer esse milagre. E aqui nós vemos Jesus dizendo que esse solo que está à beira do caminho, ele é o coração desse homem que é duro, que ele não recebe a palavra, está fechado, porque é um caminho onde as pessoas estão pisando por ele. Uma vez eu fui plantar com meu pai,
Ele tem um terreno aqui na zona rural de São Luís. E aí ele me chamou um dia, eu fui lá e meu irmão, e ele estava plantando feijão, maxixe, quiabo, fazendo uma plantação dele lá, familiar, agricultura familiar. E ele deu as sementes de feijão para mim, para o meu irmão, e meu irmão lá com brincadeira, e ficava jogando várias sementes dentro das covas que meu pai ia fazendo, né? Meu pai disse, olha, coloca entre 3 a 5 sementes apenas. Mas meu irmão estava colocando, era 5, era 6, tinha cova que ele colocava 10 e 15 caroços de feijão. E aí quando nasceu, meu pai percebeu isso, porque ele viu que numa cova nascia ali uns 10 pés de feijão. Meu Deus, meu filho coloca 5, porque se um não vingar, ou 2 não vingarem, mas ali vai ter outros que vão vingar, que vai dar certo. Só que ali era um terreno propício para plantar, e quando ele ia fazendo as covas, e a gente ia jogando os 5 carocinhos de feijão, e colocando com o pé, ele dizia, olha, não aperta muito essa terra, porque se apertar, ele não acorchar muito a terra, ela não vai nascer. E aqui esse terreno, esse solo à beira do caminho, esse coração, é um coração duro e fechado, porque ele é pisado, a semente caindo ali não consegue penetrar. E aí o que acontece? O diabo vem e rouba essa palavra, toma aquela palavra, porque o Satanás ele veio ir para isso, para matar, roubar e destruir. Então ele toma aquela palavra porque a pessoa não abre o coração para receber, ele está fechado, ele não se abre para ouvir a palavra de Deus, ele não entende a palavra vem no seu coração, mas porque ele não tem entendimento, ele não se abre para ouvir a palavra e para receber o entendimento da palavra. E quando Jesus fala desse tipo de coração nos evangelhos, ele cita Isaías, do capítulo 6, do versículo 9. Jesus vai citar Isaías 6, 9, porque essas pessoas recebem ali a palavra, ouvem o evangelho de salvação, que é a boa semente, mas eles não entendem a palavra. São aquelas pessoas que, ouvindo, eles não conseguem ter interpretação. Isaías 6,9, Jesus disse, olha, vai dizer este povo, porque eles ouvem, mas eles não entendem. Isso está lá em Mateus também, né? Não entendem. Ouvem, não entendem, não compreendem. Eles olham, mas eles não conseguem enxergar, não conseguem perceber. Versículo 10, engordou o coração deste povo e fez-lhes pesados ouvidos, fechou os olhos para que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, para receber essa palavra, porque se eles receberem, o Senhor Jesus disse assim, ó, eu os curaria. Mas são pessoas difíceis, fechadas, elas não abriram o entendimento, não tiveram essa revelação de quem era Jesus. Quantas pessoas Jesus não anunciou o evangelho? Para quantos lugares? E toda vez quando a gente lê os evangelhos, e saiu Jesus a anunciar em todas as cidades o evangelho do reino, porque Jesus andava por todos os lugares pregando o evangelho do reino. Ele era um semeador incansável, semeava a palavra. E por que muitos não tinham entendimento dessa palavra? Porque eram como esse solo, à beira do caminho, duro, fechado, não tinha entendimento. E a verdade, queridos, como eu falei, que não é capacidade intelectual de entender, por quê? Porque se o Espírito Santo não revelar a palavra, é Ele que dá entendimento. Você está aqui nessa noite e recebeu a boa palavra, não foi porque tu é bonzinho ou tu tem um entendimento melhor do que os outros, foi porque o Espírito Santo te revelou. Quando Jesus pergunta, olha, todos disseram quem eu sou, mas vocês, que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi homem, não foi carne e sangue que te revelou. A revelação do evangelho, dessa boa semente, não é carne, não é sangue, não é conhecimento, entendimento humano, mas foi o meu Pai que te revelou. É o Espírito Santo que nos dá a revelação acerca do evangelho, da palavra de Deus. Ele é que ilumina o nosso entendimento para que a gente entenda a verdade e a graça de Deus. Mas o segundo solo é o solo pedregoso. Veja aí no versículo 6. E outra caiu sobre pedra. Ela nasceu, só que de
depressa, rapidamente ela secou, pois não tinha umidade. Então, no versículo 13, Jesus vai dizer que essa que caiu nas pedras são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, olha a alegria aqui, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, das provações, das dificuldades, eles fazem o quê? Eles se desviam. Esse é o coração daquele que abandona a palavra. Apesar de receber com alegria, ele abandona. Mas por quê? Por que essa pessoa recebeu a palavra, que é a boa semente, que é o evangelho? E por que ele abandonou? Por que ele está aí afastado de Deus? Porque assim como esse solo à beira do caminho, como o solo lá da beira do caminho, esse solo rochoso, ele é até um pouco arado, ele até é um pouco fofo, a semente cai ali, ela consegue produzir umas raízes, mas ela não consegue se fincar ali naquele coração, ela não consegue penetrar, porque aquele solo rochoso, ele é duro, ele é impenetrável, e não consegue se abrir para ouvir a palavra de Deus. Então, apesar da aparente alegria e recepção dessa pessoa pela palavra, na verdade o coração dela é duro e impenetrável. São pessoas que não são tratadas, não recebem a palavra, em algumas áreas ele não deixa Jesus tratar. É superficial, é aparente, não alcança, de fato, o coração da pessoa, ela de fato não se converte, não há uma conversão genuína. A pessoa tornou-se apenas o quê? Praticante de uma religião, apenas um frequentador de igreja. E esses que são frequentadores de igreja, que apenas praticam uma religião, mas não recebem ou recebem a palavra apenas superficialmente, de aparência, esses não vão prevalecer, porque o ímpio ele não prevalece na congregação do justo. Ele pode ficar por algum tempo, mas quando vem a adversidade, quando vem a primeira prova, o primeiro desafio, ele, vai embora. Nesse período de pandemia, queridos, foi para provar muito crente. E esses crentes que estavam com o coração aí pedregoso, a semente estava ali, e aí ele estava apenas frequentando a igreja, amigo de crente, se desviou, se afastou. Por quê? Porque a semente não produziu raízes, ele não tinha raízes profundas. Tem até uma música que diz que só quem tem raiz consegue passar pelo que eu passei. E aí você ouvindo isso diz, é verdade, porque se você não tivesse raiz firme no evangelho, firmado na rocha, que é Cristo, você não estaria aqui hoje. O terceiro terreno é o terreno espinhoso. Veja aí no versículo 7. Outro caiu entre os espinhos. Ele cresceu junto com os espinhos, cresceram juntos. Só que os espinhos fizeram o quê? Sufocaram aquela semente. O que caiu entre os espinhos, no versículo 14, diz que esses são os que ouvem, indo por diante, são sufocados com os cuidados das riquezas, dos deleites da vida, e esses, acontece o que com eles? Eles não frutificam, não dão fruto com perfeição. Esse terreno espinhoso, ele é aparentemente uma terra boa, porque a semente ao cair nesse terreno, nesse ambiente, ela brota, ela nasce, mas ela não produz o que Jesus diz? Frutos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Todos aqueles que estão em Cristo, esses são frutíferos. E esse que está entre os espinhos, apesar de parecer um terreno, aparentemente uma terra boa, na verdade é um solo cheio de pragas, porque os espinhos vão nascer juntos ali e vão sufocar aquela semente. É a pessoa que entrega o coração para Jesus, mas ele não consegue se desligar, desfazer, não consegue rejeitar as coisas deste mundo, continua com uma vida mundana, não foi regenerado pela palavra, não há um arrependimento genuíno que traz mudança de atitude. Porque, queridos, quando nós nos arrependemos de verdade, nós mudamos.
O evangelho genuíno de Cristo é aquele que produz mudança na vida da pessoa que recebe essa boa semente. Se nós recebêssemos a boa semente no coração e não tivéssemos mudança nenhuma de vida, nós não estaríamos com uma fé genuína em Cristo. A fé genuína, a semente boa, quando ela chega, ela produz frutos, ela traz mudanças consigo. Então esse coração é aquele que não houve uma conversão genuína, o seu coração ainda está dominado ainda pelas preocupações desse mundo, pelas riquezas. Sabe, o coração do jovem rico. Quando eu li aqui, eu lembrei do jovem rico, porque ele era um jovem que guardava a lei, ele obedecia ali o decálogo, ele obedecia as leis, mas Jesus aprofundou um pouquinho a mais para conhecê-lo, para conhecer o seu coração, porque Jesus, ele sonda os corações. E aí ele disse: olha, deixa eu ver se esse rapaz, se esse jovem está disposto mesmo a me seguir. E ele disse: olha, então tudo bem, você obedece todas as leis de Deus, então você vende tudo que tu tens e dê aos pobres, e depois você vai vir e vai me seguir. E a Bíblia diz que aquele jovem entristeceu-se muito, ficou triste porque ele era muito rico, porque o seu coração, apesar de ter recebido ali, e ter a semente estava lá, e ele tinha uma certa obediência às leis, mas ele não entendeu a graça, ele não entendeu o amor de Deus, ele não entendeu o evangelho, a pregação do evangelho, ele não recebeu ali a palavra de Jesus, aquela semente, porque Jesus até uma certa vez falando para os seus discípulos: olha, quem por amor de mim largar tudo, perder tudo desse mundo, por amor de mim e seguir a mim, eu vou dizer a estes o seguinte, que neste mundo eles vão ter em dobro, e no porvir eles terão a vida eterna, porque Deus, queridos, não fica devendo nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Aquilo que você conta assim como uma perda, olha, eu me converti, eu perdi isso, não é perda, é ganho, é lucro, é bênção, porque você está deixando as coisas deste mundo. O teu coração não pode estar nas riquezas, nas coisas dessa terra, aqui onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. A tua riqueza, o teu coração deve estar nas coisas do reino de Deus, nas coisas dos céus. Você está morando aqui, você está vivendo aqui, mas o teu objetivo, a tua esperança é a glória, é você estar um dia com Jesus na glória, vivendo no reino de Deus, vivendo face a face com Jesus, todos os dias com Ele, porque, queridos, aqui é que nós somos preparados para viver o reino de Deus. Porque se eu estou com meu coração aqui, nas riquezas, amarrado, preso, sufocado pelas riquezas deste mundo, com ganância, por isso muitos se corrompem, porque é o ter, eu quero ter cada vez mais, ele não se contenta com o que Deus lhe dá, ele quer ter mais, ele é ganancioso, o seu coração está nas riquezas, mas não em Deus. E aí como é que ele vai viver no reino de Deus? Se ele vai chegar lá e vai dizer: não, mas cadê, eu prefiro lá, porque o meu dinheiro no mundo pode comprar tudo, ou quase tudo, porque a salvação não é dinheiro nenhum neste mundo compra a salvação, mas é engraçado, né? É de graça, mas foi pago pelo alto preço do sangue do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, e nós recebemos de graça, e a graça está aqui para todos nós recebemos essa graça, essa dádiva, essa misericórdia de Deus. Então é uma pessoa que tem desejos carnais, que ele não consegue deixar as coisas deste mundo para seguir Jesus, que as coisas desse mundo, elas sufocam a pessoa. As obras da carne, ela não consegue vencer, ela é sufocada, ela não consegue atravessar isso, ela não consegue deixar o evangelho trabalhar e tratar na vida dela, mas ela fica como esse solo espinhoso, cheio de espinhos, sufocado pelo pecado. E a Bíblia diz que nós devemos confessar e deixar, porque aí a gente alcança misericórdia. E nós devemos alcançar misericórdia assim, confessando: Senhor, me perdoa os meus pecados. E aquele que confessa e abandona, Deus, ele concede graça. E aí tem pessoas que são assim, estão duras, com o coração fechado e sufocados por esse mundo, pelo pecado.
Mas graças a Deus, queridos, porque tem a quarta e é uma boa terra. Lá no versículo 8 diz assim: outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, e 100 por 1. Lá nos evangelhos de Mateus como de Marcos, que nós lemos em Marcos, a irmã Vanessa leu no início, fala que produz a 30, a 60 e a 100 por 1. E lá no versículo 15, Jesus diz que essa que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, vão fazer o quê? Vão conservar essa palavra. Num coração íntegro, honesto, bom, esses vão dar fruto com perseverança. São aqueles que perseveram na caminhada, sabendo que todo trabalho em Deus não é vão. É um coração preparado para receber a boa palavra. É uma terra que foi ali preparada pelo Espírito Santo. É um coração que foi preparado. O Espírito Santo chegou, o Espírito Santo conduziu ali, preparou, regou toda aquela boa terra para que essa semente brotasse nos nossos corações. E a boa nova é que cada um de nós aqui somos essa boa terra. O nosso coração é essa boa terra, aonde a palavra de Deus, como a semente, veio e nos alcançou e produziu esses frutos em nossas vidas. Nós estamos aqui hoje por essa palavra que alcançou a boa terra do nosso coração, porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, acerca do juízo de Deus, da justiça de Deus. Então esse coração, ele não é um coração duro, não é um coração fechado. Ele também não é um coração superficial e aparente. Não está contaminado também com as pragas desse mundo. Ele não fica preso com as coisas desse mundo. É um coração que foi regenerado pela ação do Espírito Santo, que capacita a ver, a ouvir, a entender a mensagem do reino. É o Espírito Santo que capacita a gente disso, queridos. Nós não estamos aqui, não é porque a gente é bonitinho ou melhor, porque Deus me amou, porque Deus me achou alguém melhor ou superior a outro. Não, de fato Deus nos amou, mas nós estamos aqui porque o Espírito Santo foi que nos deu capacidade de, ouvindo a palavra, entender no nosso coração. Você se lembra do dia que tu te converteu? Do dia que a palavra causou impacto na tua vida? Quando a palavra chegou no meu coração, queridos, eu ouvi aquela palavra e eu disse: Senhor, eu sou extremamente pecador. A primeira coisa que acontece é o reconhecimento de que você é pecador. E aí você diz: eu preciso do Salvador, eu preciso de Jesus. Se eu morrer agora, eu estou perdido. Entende a mensagem do reino, do Evangelho. Ele entende a graça. E ele se volta para Jesus. E Jesus está apto para transformar cada um de nós. Percebemos aqui, entretanto, que há uma medida, uma variação na resposta da palavra. Alguns produzem um pouquinho mais, outros vão produzir um pouquinho menos. Mas o certo, queridos, é que todos nós iremos ser frutíferos, ou somos frutíferos na casa de Deus. Alguns produzem mais, tem gente que produz mais, tem gente que produz menos na casa de Deus. Mas não quer dizer que você não é essa terra boa. Você é uma terra boa. A semente de Deus está no teu coração. O certo que diz lá em João 15,16 é que não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu. Amém? Nós somos escolhidos pelo Senhor e Ele nos disse assim: ó, vão e dão frutos. Então Ele nos escolheu para dar fruto e nós iremos frutificar com o dom, com o talento, com o chamado que nós temos em Deus. A parábola lá dos talentos fala disso. Nenhum daqueles homens ali ficaram sem um talento. Teve um que recebeu 1, teve que receber 5. Então, todos receberam um talento. Aquele que enterrou, que achou que o seu senhor era mau e enterrou para esconder, ficou escondidinho ali, só frequentador de igreja. Esse o Senhor disse assim: ó, então me dá aqui o teu talento, até o que tu tem vai ser tirado de você. Porque você não foi diligente com aquilo que eu entreguei para você fazer. Aqui fala do nosso chamado. Aqui fala que a semente nos alcançou e que nós iremos dar fruto para Deus naquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus te chamou com um propósito.
E o bom é quando você entende o propósito que Deus tem na tua vida e você se move no propósito que Deus tem para a tua vida. Porque quando tu te move no propósito que Deus te chamou, no chamado de Deus, você vai frutificar em abundância. E esses frutos vão vir. Aparentemente parece que não virão, mas eles virão. Porque a semente, ela produz muitos frutos, é uma semente frutífera. Aqui nós entendemos que embora existam 4 tipos de solo, e 4 significam 100%, né? Apenas 25%, apenas um solo foi que produziu. Apenas a terra boa produziu. E aí o semeador poderia até ficar desanimado. Meu Deus, eu saí a semear. Umas caíram à beira do caminho. Outras eu semeei, mas caiu em terra não muito boa, rochosa, coração duro. Não recebeu a palavra. Outras caíram numa terra até aparentemente boa. Mas cresceu ali, os espinhos sufocaram. Essa pessoa ela não teve força para dizer não às coisas deste mundo e seguir Jesus, a negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Mas algumas ali, uma caiu na terra boa, e parece até que é menos, né? Porque foi só 25%, dos 4, apenas uma terra era boa. Só que não, porque com Deus o pouco é muito, e na verdade aquilo que nós aparentamos ser pouco, na verdade Deus ele multiplica. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. O nosso Deus é um Deus de providência, de provisão. O nosso Deus é um Deus de abundância, de extravagância. Tudo em Deus é assim, é transbordante, queridos. As bênçãos dele são transbordantes, são sacudidas, transbordantes. Elas nos alcançam assim e nos fazem assim até ficar como quem sonha. Deus é tão bom comigo. Porque as surpresas de Deus são assim, elas vêm e nós recebemos e dizemos, Senhor, Tu é maravilhoso. Eu nem sabia que isso ia acontecer e o Senhor veio e me surpreendeu. Porque Ele sabe da tua necessidade. E aí Ele usa pessoas para te abençoar. E aí vem a bênção e tu diz, meu Deus, mas só recebe porque é de Deus. É bênção dos céus, é Deus dizendo assim, meu filho, eu te amo, eu cuido de você. Aleluia. Glória a Deus. Mas, queridos, vale a pena semear, porque o esforço do semeador, ele não é em vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor não é em vão. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Toda obra que nós fazemos em Deus, nada fica em vão, e Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, tudo que a gente faz para Deus, vai chegar o dia que essa colheita vai ser transbordante. Esse semeador saiu a semear, mas a semente que caiu em boa terra, não obstante 3 outros solos ou corações não terem recebido a semente, a boa palavra, a semente boa da palavra de Deus, mas essa semente que caiu em boa terra, ela produz e produz muito, a 30, a 60, a 100 por um. Ela é uma colheita abundante, extravagante, superabundante, que nos deixa impactados. Então, a nossa preocupação, queridos, nós como semeadores, a nossa preocupação nunca deve ser a colheita. Trabalhe, faça o que Deus te chamou para fazer, seja um semeador, não te preocupa com a colheita. Meu Deus, ninguém está olhando o que eu estou fazendo, parece que o resultado não vem. Eu quero te dizer que Deus, Ele está olhando. E no tempo certo, isso vai prosperar. No tempo certo, isso que tu está semeando vai frutificar, vai transbordar e tu vai colher, não te preocupa. Tem pai que ele faz assim, ele está semeando no filho, e a Bíblia diz que você deve ensinar o teu filho no caminho que deve andar. Vai chegar o dia que ele vai andar com suas próprias pernas, e até tem filhos que se perdem. Mas você deve continuar semeando, não desista do teu filho, porque no tempo certo, você vai colher. A colheita para aquele que planta é certo. Meu pai sempre diz isso, meu filho, aquele que planta tem o que comer. Meu pai, chegando aqui na cidade, nunca deixou de plantar. Esse ano agora mesmo, diante de tanta dificuldade, meu pai já é um idoso, já de mais de 68 anos. Mas plantou, a comunidade lá onde ele plantou, nunca tinha visto, ninguém tinha plantado arroz lá, nunca ninguém tinha plantado arroz.
Lá o pessoal planta, tem horta, tem feijão, tem quiabo, maxixe, mas arroz não. Seu Nonato, o senhor vai plantar arroz, vou plantar arroz, e eu sou perito nessa plantação e vai dar certo. E ele é bom mesmo. E ele plantou e colheu. Está lá em casa, tem arroz até hoje. Arroz, já comendo arroz desde julho, vem comendo arroz. Um arroz bom, um arroz da terra, aí sem nada, um arroz orgânico, né? Uma bênção. E ele disse assim, olha, se eu tivesse mais tempo e vitalidade, eu fazia uma roça, uma plantação, eu ia colher arroz para me comer o ano inteiro. E o arroz está caro, irmãos. E olha, se cada um de nós tivéssemos uma plantação em casa, vamos trabalhar isso, né? Cada um ter uma plantação em casa, cada um ter uma horta familiar, agricultura familiar, porque quem planta, colhe. Então todos nós não devemos estar preocupados como semeadores na colheita, porque quem se encarrega da colheita e de produzir os frutos, de regar para poder brotar os corações que vão receber a palavra, é o Espírito Santo. E o papel dele, ele cumpre direitinho. É nós que negligenciamos o nosso trabalho de semeador, mas Deus não. E aí eu fiquei pensando, Senhor, esse tempo, como é que nós estamos aqui, saindo para semear? Será que nós estamos cumprindo de fato com esse propósito na nossa vida? Será que a gente está semeando mesmo a palavra? Porque a gente não vê frutificar. E quando frutifica é pouco. Daqui a pouco nós vamos ter o batismo nas águas, e a gente tem 2 batismos nas águas durante o ano aqui na igreja. Queridos, e o número de candidatos é pouco, para o tamanho da igreja que nós somos, para o tanto de célula que nós temos. Isso eu falo de mim também, eu estou me incluindo também. Será que nós estamos como esse semeador? Porque Jesus diz no versículo 5 que o semeador, ele saiu a semear, ele teve uma atitude de sair. Então nós não podemos ficar parados e achando que nós vamos colher alguma coisa, porque se nós não fizermos ou cumprir com o nosso chamado, com o nosso propósito, que é de ir pregar o evangelho, anunciar as boas novas, levar o evangelho, ser um semeador, nós não teremos uma colheita. E por isso nós colhemos pouco, porque nós semeamos pouco. O nosso propósito como célula, o primeiro pilar da célula é o quê? Da nossa reunião? É ganhar. E aí eu pergunto, qual é a estratégia de evangelismo que tu tem na tua célula? Às vezes a gente está na célula lá, é um ambiente de comunhão, de edificação. É bom, maravilhoso, eu amo. E aqui nós somos líderes da geração, temos 3 células, e é bom, porque a gente vem, às vezes quando pode estar na de quarta, com Elison e Ingrid, quando pode estar no sábado com o Luiz Jorge e com a Taina, hoje José estava no domingo lá com os irmãos ali em Ribamar. É bom demais, porque todos esses encontros, imagina, a gente tem um ambiente de comunhão, de edificação, ali nós somos fortalecidos na palavra, somos edificados, a palavra vai ganhando raiz, a semente que está ali, vai ficando as raízes, vai fortalecendo, porque nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, aí a gente vai recebendo os nutrientes. Mas queridos, será que a gente tem uma estratégia de crescimento, de ganhar vidas? É o primeiro passo, ganhar. Você tem que, como semeador, pensar isso. Senhor, eu quero uma estratégia para evangelizar, eu preciso ganhar vidas, eu preciso falar do teu amor, eu preciso semear, eu não posso ser negligente com o chamado. Porque independente de cada um de nós, se tocamos, se cantamos, o nosso chamado é ir por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos para Jesus. Esse é o nosso chamado. E há um id na nossa direção, há um chamado de Deus na nossa direção. E aí eu fiquei me perguntando, como é que a nossa colheita hoje é tão pouca? No batismo eu levei apenas uma pessoa para o batismo. E aí nesse segundo batismo eu não sei se eu vou levar alguém, porque eu não ganhei ninguém, eu não discipulei ninguém. O outro eu sei que eu discipulei e levei, mas queridos, você deve se incomodar com isso. Eu estou falando isso para que nós nos incomodemos com isso.
Saiamos da nossa zona de conforto e sejamos como esse semeador que saiu a semear, porque a palavra, ela é boa, e Deus, Ele é bom. Então a culpa não está na palavra, porque a palavra, ela é boa, ela produz muitos frutos. A culpa também não está em Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas a Bíblia diz que Deus, Ele é rico em misericórdia. Jesus, revelando o coração de Deus como Pai, Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então foi uma ação de Deus para nos salvar. Ele foi o primeiro semeador. A culpa mesmo está em nós, que como semeadores, a gente não quer sair para falar de Jesus. E no longo da igreja, a gente vê que os discípulos, quando receberam essa palavra de Jesus, ide por todo mundo, Jesus disse assim, mas calma, Pedro aí, calma aí, tu está afoito, espera um pouco, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Porque eu vou enviar o Consolador, vocês vão ser revestidos de poder, o Espírito Santo há de vir sobre vocês, e quando vocês forem revestidos do poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, vocês agora não vão mais ficar parados, vocês não vão conseguir se conformar em ficar parados, vocês vão sair para ganhar vidas, para evangelizar, para semear a palavra, para falar do meu amor, para pregar o Evangelho. E foi assim que eles fizeram, cheios do Espírito Santo, eles saíram, pregando, anunciando, falando de Jesus. E isso é uma prova, queridos, do avivamento. Nós vamos ter a conferência A Voz do Espírito Santo. A semana de santificação foi sobre avivamento, céus abertos, avivamento. E uma das primeiras consequências do avivamento, quando chega o avivamento na igreja e na nossa vida, e aqui eu queria até dizer para vocês, não fica pedindo avivamento para a igreja não, irmãos. Pede avivamento é para a tua vida. Porque se Deus te avivar, se Deus acender o fogo no teu coração do Espírito Santo, daqui a pouco nós vamos aqui, ó, todo mundo está cheio do Espírito Santo. Aleluia! E qual vai ser a consequência do cheio, do avivamento ou da pessoa avivada com o Espírito Santo? Ela não vai mais conseguir ficar aqui parada, não. Aonde ela vai, ela quer falar de Jesus, ela quer anunciar, ela quer fazer alguma coisa, ela quer ir evangelizar, anunciar, falar de Jesus, porque ela está cheia de Jesus, ela está cheia do Espírito Santo. E esse Jesus que é tão bom, que nos enche, o Espírito Santo que é tão bom, a sua intimidade, esse Jesus, esse Espírito Santo, nós queremos passar, nós queremos falar para as outras pessoas. E hoje, quando nós temos tantos recursos, a igreja primitiva fez isso, impactada pelo Espírito Santo, saiu, primeiro sermão de Pedro, 5.000 almas, todo mundo se convertendo, todo mundo, a Bíblia diz que a igreja crescia em graça, crescia ali, caiu na graça do povo, e Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos, e ali era transbordante, era semeando e colhendo logo, não passava, tipo, às vezes a gente fica orando por uma pessoa, evangelizando, e meu Deus, e passa 1 ano, 2 anos, e a pessoa não se converte. Ali não, queridos, orou, evangelizou, falou de Jesus, falou do Evangelho, salvação. As pessoas ali, o mover do Espírito Santo tão grande, e na história a gente vê isso também, não só na igreja primitiva, os reformados, no período da reforma, os grandes reavivamentos da história, aonde famílias inteiras se entregando a Jesus, cidades inteiras indo a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, voltando para o Senhor, bairros, cidades, nações se convertendo, o impacto do Evangelho, porque alguém semeou, e se alguém semeia a boa semente da palavra de Deus, queridos, nós iremos ver essa colheita. Como a irmã Vanessa leu, e o irmão Luiz Jorge também leu no primeiro culto, a seara de fato é muito grande, o problema é que são poucos os ceifeiros, tem pouco semeador, mas mesmo assim, o que eu aprendo aqui é que esses poucos semeadores, diante de uma grande seara, mas mesmo assim, esses poucos semeadores lançando a palavra, essa palavra não volta vazia e ela produz muitos frutos. E você é uma resposta disso.
Olha esse impacto que foi lá na igreja primitiva e alcançou você. Nos alcançou. Chegou até aqui hoje, nos alcançou. Porque esse evangelho do semeador que sai a semear é um evangelho também com sinais. Ide por todo mundo. Aí vai acontecer o quê? Os sinais vão acompanhar os que creem. Nós cremos em Jesus, então a gente sai, os sinais vão nos acompanhando. Aonde a gente vai pregando de Jesus, sempre tem uma oportunidade de nós, como agentes dos milagres de Deus, sermos usados para trabalhar ali, trazer a prosperidade, a bênção de Deus e o milagre de Deus ali naquela casa. Você chega numa casa, evangelizando, a pessoa está aflita. No último culto de missões foi assim. Terminou o culto de missões, o irmão Luiz Jorge e eu fomos levar uma cesta básica para uma família. Entramos numas ruas apertadinhas assim, adentramos na casa da irmã, e ela estava lá e começou a conversar com a gente, e começou logo a chorar, cheia de dificuldades ali na casa dela, com tantas aflições, com tantas lutas, com tantas provas, aflita. E nós podemos, assim como bons semeadores, ir lá e semear. Levamos uma cesta básica, mas o mais importante foi que nós levamos a palavra de Deus. Porque se a gente só entregasse a cesta básica e saísse, aquela mulher ia permanecer com o coração do mesmo jeito. Mas nós oramos, nós falamos de Jesus, nós anunciamos a palavra, nós entramos com o evangelho, e aquela mulher recebeu o refrigério, e ela falou: meu Deus, foi Deus que enviou vocês aqui. E de fato é Deus. Se você se deixar ser movido pelo Espírito Santo, Deus vai te enviar nos lugares certos para semear a palavra. Deus vai te mandar nos lugares certos, para falar para as pessoas certas. E não te preocupa com o resultado. Não fica preocupado com isso não. Aparentemente não aconteceu nada, mas eu quero te dizer que a palavra não volta vazia. Isso eu tenho certeza, ela produz muitos frutos. João Batista, lá no capítulo 8, no capítulo 1, versículo 29, do Evangelho de João, quando ele olha para Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que mais à frente, João, depois de ter batizado Jesus e preso, ele vai dizer: rapaz, será que esse é mesmo o Cristo? Mandou os seus discípulos irem ter com Jesus. E disse assim: rapaz, será que é mesmo o Cristo? Será que esse Jesus aí que está anunciando as boas novas do reino de Deus, será que de fato ele é o Filho de Deus? E aí Jesus manda responder para ele o seguinte: olha, João, os discípulos de João, digam para João o seguinte: olha, os surdos eles ouvem, aqueles que são paralíticos eles andam, o coxo ele levanta, o morto ele é ressuscitado pelo poder de Deus. E aí ele faz a citação de Isaías, e ele dizendo para ele assim: olha, não te preocupa, porque sou eu mesmo, eu sou o grande eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo. E eu estou trazendo essa palavra e o evangelho, que são boas novas, um evangelho com sinais da manifestação do poder de Deus. Por isso que Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder de Deus. Para finalizar, lá em Atos, no capítulo 8, eu queria falar sobre um semeador, para a gente finalizar. Vou dar um exemplo de um semeador, que nós podemos tomar ele como exemplo para a nossa vida. Esse semeador é Filipe, o diácono Filipe. Vocês lembram que Pedro disse assim: olha, a gente precisa separar alguns para ser diáconos. E as prerrogativas eles devem ser homens cheios do Espírito Santo, né? E Filipe era um desses homens cheios do Espírito Santo. E aqui já tinham matado Estevão já tinha sido apedrejado, a igreja estava sendo dispersa, tudo pela vontade de Deus, porque Jesus disse assim: olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, agora vocês vão sair para anunciar o evangelho, semear a boa semente, mas não vão ficar só em Jerusalém não, vocês vão pela Judéia, pela Samaria, e Filipe estava andando aqui pela Samaria, mas não só na Samaria, aos confins da terra, e eles foram espalhados, e aonde eles iam e anunciavam o evangelho, que é poder de Deus, os frutos vinham, conversões iam acontecendo, a palavra de Deus ia sendo anunciada e Jesus ia sendo glorificado.
Então, no capítulo 8, versículo 25, Filipe tem um encontro com o eunuco. Tendo eles, pois, testificado, Filipe testificou da palavra do Senhor, ele voltou para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Só que o anjo do Senhor falou a Filipe, no versículo 26, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserta. Então, a primeira chamada de Deus ali para Filipe foi: levanta e vai. É o id. Versículo 27, ele não desobedeceu, ele levantou e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomimor de Candace, rainha dos etíopes, o qual ele era superintendente, ele cuidava de toda aquela riqueza daquela rainha, de todos os teus tesouros. Ele tinha ido a Jerusalém para fazer a adoração a Deus. Ele subiu a Jerusalém para adorar. Versículo 28, regressava e assentando-se no seu carro, o que o eunuco fazia? Ele lia o profeta Isaías, ele lendo a palavra de Deus. No versículo 29, e disse o Espírito de Deus a Filipe, e aqui é o texto que o apóstolo falou da voz do Espírito, né? Conferência Voz do Espírito Santo. Se quer saber mais, só você participar nos dias 18 e 19 da voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, queridos, fala. No versículo 29, o Espírito Santo falou com Filipe, disse o quê? Chega-te e junta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendeis tu o que lês? Filipe, queridos, foi esse semeador que não ficou parado, ele saiu a semear. E ele não só saiu a semear, ele tinha disposição, ele correu ali para alcançar a carruagem. Ele fez ali, né, estava ali em dia ali com o seu TAF. Cadê o irmão Arilson? E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías. E aí ele disse: olha, tu está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E rogou a Filipe: olha, sobe aqui no meu carro, sobe na carruagem, assenta-te comigo. Versículo 32, e o lugar da escritura que ele lia era este, lá Isaías 53, foi levado como ovelha para o matadouro, mas não abriu a sua boca, como ovelha muda, como cordeiro diante dos seus tosqueadores, assim não abriu a boca. Versículo 33, na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará da sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí o eunuco fez uma pergunta para Filipe: Filipe, rogo-te, o que disse aqui o profeta? Se ele está falando de si mesmo ou ele está falando de alguma outra pessoa? Olha, queridos, o eunuco aqui é aquela pessoa que tem um entendimento. Ele não era pobre, ele tinha um conhecimento, mas ele não tinha o que eu falei ainda agora há pouco, a revelação de Deus. Ele leu o profeta, mas não entendeu nada. Quantos olharam Jesus fazendo milagres, curas, maravilhas e não entendiam nada? E ele aqui também, mesmo sendo um homem rico, não entendeu. E Filipe, um pequeno servo de Deus, cheio do Espírito Santo, no versículo 35, abriu a boca e começou a ler a Escritura e anunciou a Jesus. O nosso papel de um bom semeador é anunciar Jesus, é ser intrépido, é não se calar, é na oportunidade certa falar de Jesus. Queridos, um homem cheio do Espírito Santo e o bom semeador é aquele que na oportunidade certa sempre tem uma oportunidade para ele falar de Jesus. Opa, eu quero uma palavra. E aí quando ele fala de Jesus. Não tem como não falar de Jesus, porque ele é cheio de Jesus. E indo eles ao caminho, chegaram a um certo lugar onde tinha uma água. E ele disse: o que é que me impede de ser batizado? O eunuco aqui já estava convertido, já queria se batizar. E aí Filipe disse assim: olha, nada te impede. Você só precisa fazer uma declaração de fé. Tu crê em Jesus? Ele disse: eu creio, no versículo 37, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É simples, é tão simples. E no versículo 38 ele mandou parar o carro e disse: vamos lá, Filipe. Filipe pegou o eunuco e fez o quê? Batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está batizado, é uma nova criatura. Deus te chamou. E ele recebeu ali uma colheita. Por quê? Porque ele semeou.
Por quê? Porque ele teve a disposição de sair, de ir, de correr, de ouvir a voz do Espírito Santo. E no último versículo que nós lemos, no capítulo 8 de Jesus, da parábola, ele diz: olha, quem tem ouvidos, ouça. E se você está ouvindo aqui, ouça o que o Espírito Santo está te falando. O Espírito Santo está falando contigo. Obedeça a voz do Espírito Santo. Saia, vá anunciar o Evangelho. Olha, o Evangelho, queridos, ele trouxe um impacto na nossa vida e nós estamos aqui nos alimentando. Ah, glória a Deus, aleluia. Mas quando a gente sair dessa porta, lá fora é que nós vamos ser semeadores, anunciando essas boas novas de salvação que nós recebemos. Porque a gente está cheio, a gente vai transbordar Jesus para as outras pessoas. É isso que é o nosso propósito. E quando ele saiu da água, eu nem falei isso no primeiro culto, mas olha só, quando ele sai da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E aí o eunuco ficou jubiloso e continuou o seu caminho. O Espírito Santo arrebata Filipe ali, já leva Filipe para outro lugar, porque quem é conduzido pelo Espírito Santo é assim. Não sabe de onde vem nem para onde vai, ele ouve a voz de Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E onde Deus manda ele falar, ele fala. Queridos, nós precisamos ser semeadores como Filipe. É tempo de semear. Que o Senhor nos faça de nós como esse diácono, como Filipe. Homem cheio do Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, que semeia a palavra, quer tempo e fora de tempo. Na verdade, todo tempo é propício para falar da palavra de Deus. Para finalizar, queria que você já ficasse de pé. Coloca aí em 1 Coríntios 2, versículo 1, por favor. Se nós somos fiéis à palavra e temos fidelidade a essa semente que é a palavra de Deus, e pregamos ela com fidelidade, queridos, a colheita ela é abundante. E Paulo disse isso: olha, eu mesmo, irmãos, quando fui ter com vocês, eu não fui com discurso eloquente, com sabedoria humana, para falar de Jesus, dos mistérios de Deus, no versículo 4. E ele diz isso. Ele diz assim: ó, a minha mensagem ou a minha pregação, a semeadura, a semente que eu fui lançar, ela não consiste em palavras persuasivas, palavras de homens, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, mas na demonstração do poder do que o Espírito Santo é capaz de fazer. Porque o Espírito Santo é que traz esses frutos, ele é que produz esses frutos na vida das pessoas. E quando nós anunciamos e levamos a boa semente da palavra de Deus, nós não devemos pregar ela, né, com o nosso entendimento. Eu, quando preparei esse sermão, eu pensei, eu orei, e eu fui pedindo palavra para Deus, mas Deus foi dizendo: fala isso, e Deus vai nos conduzindo. Aqui está assistido pelo Espírito Santo. Então tudo que nós estamos falando é o Espírito Santo querendo falar contigo. E Jesus entendeu isso. No caminho de Emaús, quando ele ia caminhando com os discípulos, os discípulos tristes: olha, o nosso mestre morreu, Jesus foi crucificado. Ai. Chegando no caminho de Emaús, Jesus ia expondo a palavra, a escritura para eles, falando dos profetas, falando das profecias, lembrando ele das promessas de Deus. E aí, quando Jesus se aparta deles, sai do meio deles, eles dizem: rapaz, porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha a palavra ao caminho? Ele era Jesus, anunciando a boa semente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é boa, ela é agradável, ela produz frutos, ela traz para nós esperança, ela traz para nós esse vigor, essa alegria, queridos. Essa parábola, ela fala em várias áreas da nossa vida, e nós podemos aplicar ela em várias áreas da nossa vida. Na família, você semear o amor na família, você semear o amor na vida do teu filho, porque tem muitos filhos que às vezes endurecem o coração e se tornam como aquele solo rochoso, duro, pedregoso, ou espinhoso. Sabe aquele filho que o pai não pode chegar para falar nada, que ele já dá 3, 4, 5 respostas? Não, às vezes é porque está faltando o amor, porque está faltando semear uma semente de amor naquele coração. Mas nós devemos orar para que aquele coração ele seja penetrado pela boa semente do Evangelho, e que ele possa ser transformado,
que ele possa ser mudado pelo Senhor, porque ainda que o coração seja duro como uma pedra, a palavra de Deus ela é um martelo que esmiuça essa pedra, ela quebra, ela está batendo no coração. Eis que estou à porta e bato, é a palavra de Deus batendo no teu coração, falando, eu quero falar contigo. No casamento a mesma coisa. Por que muitos se fecham nos relacionamentos de amizade, de brigas, de contendas, de raízes de amargura e fecham o coração? Porque está faltando liberar a semente do amor, do perdão, da paz, da alegria. Que Deus nos ajude a semear a palavra, sabendo que a sua palavra, como diz o profeta, não voltará vazia, mas ela produzirá, ela fará aquilo que lhe apraz. E a palavra de Deus também diz lá em Salmo 126, versículo 6. Coloque aí, irmão Thaleson, Salmo 126, versículo 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Tem uma produção, queridos. Tem aí uma colheita na tua vida. Hoje você pode estar chorando, saindo semeando com lágrimas. Você está semeando com lágrimas na tua casa, na tua família. Você não vê a resposta de oração, mas vai chegar o dia que você vai receber uma colheita de Deus. Vai chegar o dia que você vai se alegrar tanto. Você vai voltar com cantos de alegria. O Senhor vai colocar um cântico novo nos teus lábios. Você vai glorificar a Deus por aquilo que Ele fez, porque Ele é maravilhoso. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra ela é uma boa semente, que alcançou os nossos corações, que causou um impacto grande na nossa vida. O que seríamos de nós sem a tua palavra, Senhor? A tua palavra transformou e continua nos transformando dia após dia. Senhor Deus, que nós sejamos essa boa terra, que todos os dias nós possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo como Filipe, ser esse semeador que sai guiado pelo Espírito Santo, ouvindo a voz do Senhor, para anunciar as boas novas, essa boa semente, e lançando essa boa semente onde a gente for. Senhor Deus, que nós possamos sair daqui com essa convicção, de que nós somos chamados por Deus para anunciar as boas novas, que é tempo de semear, que é tempo de lançar, é tempo de sair, não é tempo de ficar, é tempo de ir, não é tempo de vir, é tempo de anunciar o Evangelho, é tempo de proclamar as boas novas de Deus. Muitos precisam ouvir e você precisa falar, no nome de Jesus, amém.